Baela Targaryen nasceu em Pentos, uma das 9 cidades livres, no ano 116 após a conquista, como a filha primogênita do casamento entre o príncipe Daemon Targaryen, o irmão do rei Viserys I, com sua senhora esposa à época, a senhora Lina Velaryon. Em pouco tempo, Baela viria a ganhar uma irmã gêmea, Rhaena, nascida logo depois de si, e em mais tempo ela viria a ganhar 2 meios-irmãos, Aegon e Viserys, nascidos do casamento de Daemon com a princesa Rhaenyra Targaryen, a filha de Viserys. Baela foi nomeada em homenagem ao seu avô paterno, o príncipe Balon, e nasceu franzina e enfermiça, mas isso não duraria durante muito tempo. Quando ela e a irmã tinham apenas meio ano, ambas navegaram desde Pentos até a sede da casa da mãe em Derivamarca, e no ano seguinte ao seu nascimento, 117, Baela foi apresentada na corte de Viserys por seu pai. No ano 118, Baela foi noivada ao príncipe Jacaerys Velaryon, filho de Rhaenyra com Sor Lynor e, portanto, um de seus primos, e eventualmente ela se ligou a uma jovem dragão fêmea verde, que foi chamada de Moondancer, ou Baila-Lua, na tradução em português. A jovem princesa cresceu com sua irmã em Pedra do Dragão, e sendo filha de Daemon, ela era frequentemente colocada para lutar contra escudeiros no pátio de treinamento da fortaleza. Quando a Guerra Civil conhecida como a Dança dos Dragões explodiu, no ano 129 após a conquista, Baela era uma jovem de 13 anos de idade e permanecia em Pedra do Dragão com a irmã e sua dragão. Ela se recusou a se separar de seu noivo e, ao invés disso, insistiu em lutar ao lado dele na guerra, pela facção negra, montada em sua jovem dragão, ainda que Moondancer naqueles tempos se encontrasse jovem e pequena demais ainda para ser montada. Baela também anunciou a todos que se casaria imediatamente, mas isso acabou não acontecendo. O motivo para isso não acontecer divide os cronistas da época. Enquanto o grande mestre Mancan afirma que foi uma escolha de Jacaerys, que decidiu esperar até sua noiva ter idade suficiente para se casar, o bobo da corte Cogumelo afirma que o casamento não ocorreu pois Jacaerys naqueles tempos já se encontrava unido à bastarda Sarah Snow, irmã do jovem Lord Cragan Stark. Baela voou em Moondancer pela primeira vez no ano 130 após a conquista, e depois que sua madrasta Rhaenyra conquistou a capital, ela alternou seu tempo entre Pedra do Dragão e Derivamarca, voando de uma ilha a outra. Nessa mesma época, a ousada princesa também começou a jogar jogos de beijos com os escudeiros que via pela frente, para demonstrar a todos seu caráter insubmisso, provavelmente espicaçada pela índole de seu próprio pai. Contudo, quando foi pega com um ajudante de cozinha, ela implorou ao castelão que não removesse a mão do rapaz. Tempos depois, após a carcaça de um dragão feral, fantasma cinzento, ser encontrada à deriva perto do Monte Dragão, o castelão concluiu que havia sido o canibal, outro dos dragões ferais, a matá-lo, e se recusou a enviar uma força-tarefa para investigar a morte, mas Baela se recusou a se contentar com esse veredito, se oferecendo para voar com Moondancer até lá para averiguar a verdade sobre a morte de Fantasma Cinzento, preocupada com a segurança do povo de Pedra do Dragão, mas o castelão a proibiu de ir. Ela mesmo assim tentou abandonar o castelo naquela noite e ir sem permissão, mas foi descoberta e confinada em seus aposentos por conta da tentativa de fuga. Durante a queda de Pedra do Dragão para o rival de Rhaenyra, Baela escapou na surdina de seus aposentos e correu até Moondancer, e enquanto Aegon voava até o castelo montado em seu Sunfire, as duas levantaram voo de maneira ousada para lhes dar batalha, mesmo sendo muito menores que a dupla verde. Os dois dragões se engalfinharam no ar, e logo depois foram arremessados até o chão, onde Aegon pulou da cela de Sunfire. Baela, mesmo queimada e comprometida, ainda teve a força necessária para abrir as amarras de sua cela e saltar de cima de Moondancer, enquanto a dragão se encontrava em seus estertores de morte. Sir Alfred Broom desembainhou sua espada, pronto para matar Baela pelo que ela havia feito ao rei Aegon, mas sua lâmina foi arrancada de sua mão por Sir Marston Waters, antes de Baela ser levada até Mestre Gerardius para ser tratada. Depois disso, a ousada princesa foi levada até as masmorras de Pedra do Dragão, onde mais uma vez se viu encarcerada. Depois da consequente morte de Sunfire, Aegon ordenou que Baela fosse levada até sua presença, para ser morta em resposta, mas quando a cabeça de Baela se encontrava no cepo, a mente de Aegon foi mudada, quando o mestre o informou que ela era neta de Lord Corlys Velaryon. Sendo assim, ao invés de executá-la, Aegon enviou um corvo ao agora Lord Alyn Velaryon, em Derivamarca, informando-o de que ele deveria se apresentar em Pedra do Dragão para jurar sua lealdade aos Verdes, caso contrário Baela seria morta.
Depois que a capital caiu diante das forças de Aegon II, ele ordenou a libertação de Lord Corlys e a incorporação do mesmo à sua corte, com o que o Lorde concordou sob diversas condições, uma das quais sendo a libertação imediata de Baela. A condição foi aceita, e um corvo atingiu Pedra do Dragão justamente no momento em que Aegon se preparava mais uma vez para decapitar a princesa. Baela viajou até Porto Real junto a Aegon e aos seus nos dias finais do ano 130 após a conquista, ainda incorrentes, pois os homens ao redor do rei temiam que a inconsequente princesa tentasse atacá-lo caso estivesse livre, e falando-se a respeito da filha de Daemon, essa suposição não estava totalmente sem mérito. Após a Batalha da Estrada do Rei, uma retumbante derrota para as Forças Verdes, Aegon voltou a emitir ameaças, dizendo a Lord Corlys que se Alyn falhasse em seus deveres ou se algum navio do inimigo invadisse pela goela, Baela perderia algumas partes, mas naquele mesmo dia ela foi resgatada por homens a serviço de Lord Larry Strong, enquanto Aegon II foi envenenado, falecendo ainda no mesmo dia. Durante a chamada Hora do Lobo, Lord Cragan Stark assumiu o poder na corte e condenou diversos homens à morte, incluindo aqueles que haviam resgatado Baela, pela morte de Aegon II, mas a ousada princesa chegou a brandir uma espada diante de Cragan, demandando o perdão dos conspiradores, e o surpreso e entretido Lord Nortenho, que gostava de uma garota espirituosa, acabou por concordar com isso. Tanto Baela quanto a irmã estavam dentre os mais vocais peticionários pela vida de Lord Corlys, naturalmente, e elas levaram seus pedidos diretamente até o próprio rei, que se convenceu e foi contra o desejo de sua mão nortenha, perdoando o Senhor das Marés. Após a ascensão definitiva de Aegon como Aegon III, Baela e Rhaena eram consideradas como as únicas Targaryen sobreviventes para além do rei e de sua rainha, já que seu irmão mais jovem Viserys era presumido como morto à época, e por isso, as duas jovens se tornaram as queridinhas e a sensação de Porto Real, como sempre excursionavam pelas ruas, enquanto o rei e a rainha permaneciam enclausurados na Fortaleza Vermelha. As duas irmãs frequentemente serviam como anfitriãs em nome do rei, recebendo dignatários e grandes lordes que iam à corte. Contudo, o espírito de Baela não podia ser domado, e ela frequentemente escapava de suas damas de companhia e ia procurar por aventuras nas ruas entre o povo comum. Ela cavalgava embriagada em alta velocidade através da Rua das Irmãs, nadava através da torrente da Água Negra à meia-noite, bebia com os mantos dourados em suas casernas e apostava até mesmo as próprias roupas nos buracos de ratos da Baixada das Pulgas, com pouca e ainda menos importância dada à sua posição social. Em certa feita, ela desapareceu da corte durante nada menos do que 3 dias, se recusando mais tarde a revelar por onde tinha estado ou o que havia feito. Ela também nutria um gosto indecoroso por companhias consideradas indignas de sua presença, chegando ao ponto de levá-las de volta à fortaleza para exigir posições na corte para elas. Ao mesmo tempo, Baela era conhecida por zombar abertamente de muitos dos pretendentes que vinham cortejá-la, e nem sua preceptora, Septã Amaris, nem o Septão Eustace eram capazes de remover seus meios selvagens de sua pessoa, com o Septão chegando ao ponto de afirmar à mão, Sir Tyrion Lannister, que Baela desonraria toda a casa Targaryen em breve se não fosse casada logo. No ano 132 após a conquista, seguindo a súbita morte de Lord Corlys, o Conselho de Regentes de Aegon começou a discutir a perigosa questão sucessória do rei, e chegou à conclusão de que Baela e Rhaena seriam as únicas duas herdeiras que o reino provavelmente aceitaria para o rei Aegon, que não contava com filhos de seu próprio sangue à época. Naturalmente, apesar de Baela ser a mais velha, os regentes consideravam Rhaena como sendo a melhor opção, por ser a mais tratável das duas irmãs e a menos voluntariosa. Além disso, Rhaena contava agora com um dragão, a Pequena Manhã, enquanto Baela havia perdido sua Mundenser na guerra. Para lá desse fato, um dos regentes presentes, Roland Westerling, ainda lembrou a todos que Baela fizera parte da conspiração que derrubara e matara Aegon II, e que o reino se enfureceria se visse tal pessoa em uma posição de sucessor ao Trono de Ferro, independente de suas opiniões pessoais sobre Aegon II, pois o regicídio era um dos piores pecados que alguém poderia cometer. Grande Mestre Muncan tentou pôr um fim à discussão alegando que tanto uma quanto a outra eram mulheres e, portanto, inadequadas para herdar o trono, como o precedente do Concílio de 101 e a consequente Guerra Civil haviam demonstrado, mas Sir Tyrion apontou a todos que possíveis herdeiros masculinos estavam mortos, o que os punha em uma situação complicada.
Eventualmente, após considerar diversos nomes, o Conselho de Regentes chegou ao de Thaddeus Rowan, Lorde de Bosquedouro, como um homem adequado para desposar Baela, pois ele, 2 vezes enviuvado, já contava com 7 filhos de seu sangue, o que contava muito nessa escolha, garantindo que ele era fértil, e qualquer filho que ele gerasse em Baela seria inequivocamente o herdeiro ao trono. Os regentes também consideravam que Rowan serviria bem como um rei consorte para Baela caso ela mesma subisse ao trono, auxiliando-a com sabedoria sem tentar contudo usurpá-la ou diminuir sua autoridade. Contudo, e não surpreendentemente, quando Baela foi informada da escolha do conselho, ela discordou de forma veemente, alegando que Rowan não apenas era 40 anos mais velho do que ela, mas que também era terrivelmente gordo, e provavelmente como uma forma de soar provocativa, ela disse a Sor Tyrland que já havia ido para a cama com 2 dos filhos do Lorde. Essa provocação deve ter surtido efeito, pois logo depois dela, Sor Tyrland ordenou que Baela fosse mais uma vez confinada a seus aposentos, até a próxima conferência dos regentes. Já no dia seguinte, Baela fugiu de seu quarto e da corte, rumando para Derivamarca para conferenciar com seu primo Allen, que era agora o Lorde de fato de Derivamarca, e cerca de uma quinzena mais tarde, ambos estavam casados, no próprio septo de Pedra do Dragão. E embora alguns dos regentes, ultrajados, tenham urgido a Sor Tyrland que apelasse ao Alto Septão por uma anulação, a mão agiu de forma mais prudente e resignada. Aquela era talvez a melhor solução que poderiam factualmente esperar conseguir afinal. Ele divulgou aos reinos que o casamento havia sido concebido pelo rei e pelos regentes, já que acreditava que a rebeldia em si de Baela era o escândalo ali, e não sua escolha para marido. Mas na visão dos outros regentes, a atitude voluntariosa da princesa apenas demonstrava que ela era de fato alguém que não deveria poder ser a herdeira do rei, pois ela se comportaria ainda pior caso assumisse o trono, e eles não teriam nenhum poder para moderar suas ações quando ela se tornasse uma mulher feita. Além disso, não consideravam que Allen, um bastardo legitimado, fosse uma escolha adequada como consorte. Por isso, os regentes decidiram que Rhaena teria que servir, e que ela deveria aliás se casar rapidamente, pois temiam que em breve Baela estivesse grávida, o que fortaleceria ainda mais sua pretensão. Como Rhaena era considerada mais tranquila e tratável pelos regentes, no entanto, a ela foi dada a escolha de quem iria desposar. Após a Grande Febre de 133, que matou não apenas Sor Tyrland, mas também muitos dos membros do Pequeno Conselho, o rei Aegon determinou que Baela deveria retornar à corte com seu novo marido, que serviria a partir de então como mestre dos navios. Contudo, essa decisão foi revertida pela nova mão de Aegon, Lord Anduin Peake, já que o rei não havia consultado seus regentes antes de tomá-la. Mais tarde naquele mesmo ano, Lord Allen foi enviado para o outro lado do continente para lidar com Lord Dalton Greyjoy e navegou a bordo do navio Senhora Baela, uma galé Braavosi capturada nos degraus, que ele renomeou. Quando o casal se despediu, Baela lhe revelou que ela estava grávida, e Allen lhe disse para chamar a criança de Corlys, em homenagem ao seu benfeitor, mas Baela, sempre obstinada, declarou que a criança seria nomeada Lina, em honra à sua mãe. Mais tarde, enquanto a frota Velaryon se encontrava em Derivamarca, Lord Allen descobriu sobre a morte da rainha Jaehaera e sobre o iminente casamento do rei com Lady Miriel Peake, naturalmente arranjado por sua mão. Por isso, ele enviou a Derivamarca uma carta à sua esposa Baela, para que eles se movessem em nome de impedir aquela união perigosa. Baela e Rhaena chegaram à corte pouco tempo depois, em companhia de sua jovem protegida, Lady Rhaenyra Velaryon, além do marido de Rhaena, Sir Corryn Corbray, para atender o que ficou conhecido como o Baile do Dia da Donzela. Quando Sor Marston Waters tentou impedir que as irmãs se aproximassem do rei com Rhaenyra, Baela cortou seu rosto com um chicote de montaria, e no final do baile, Aegon terminou de esmagar as pretensões de Sor Marston ao anunciar que iria se casar mesmo com Rhaenyra, fazendo com que a animosidade de Lord Anduin com Baela aumentasse ainda mais. No último dia do ano 133 após a conquista, Aegon se casou com Rhaenyra, e o povo de Porto Real aclamou as gêmeas por terem tornado aquela união festiva possível. Enquanto isso, do outro lado do continente, o arrogante Dalton Greyjoy ameaçou tomar Baela como uma esposa de sal após lidar com Lord Allen, mas para seu imenso azar, o Kraken Vermelho foi morto na Ilha Justa antes mesmo de confrontar os Velaryon, e sua ameaça morreu com ele. Baela deu à luz uma menina, que conforme disse foi nomeada como Lina, enquanto seu marido contornava o sul do continente de regresso à capital.
Bela e a recém-nascida acompanharam o casal real até a porto da capital para recepcionar Lord Allen, e foi ali que o Senhor das Marés revelou que viera trazendo um presente para o rei. Ninguém menos do que seu irmão mais jovem, Viserys, que havia sobrevivido em Essos e agora voltava finalmente ao lar. Aquele foi um dos momentos altos do reinado de Aegon, e a corte inteira se rejubilou. Baela então retornou com a filha e o marido até Derivamarca, e depois que o marido de sua irmã foi morto, Baela retornou à Pedra do Dragão para confortá-la, além de garantir que ela não levaria amanhã até o Vale de Arryn para vingá-lo. O casamento de Baela com Lord Allen foi tempestuoso como não poderia deixar de ser, e quando ele partiu para sua segunda grande viagem, no ano 136, Baela querelou com ele, pois ela ouvira falar dos rumores de sua relação com Lyanna Martell, a princesa Dornesa, mas eles acabaram conseguindo se reconciliar antes de sua partida, e Allen deixou Baela em Derivamarca, grávida de seu segundo filho. Quando os regentes e a mão de Aegon fizeram um planejamento para o progresso real que marcaria o aniversário de 16 anos do rei, quando ele se tornaria um homem feito, Baela anunciou a todos que iria junto com os cortesãos, quer sua presença fosse desejada, quer não, como lhe era característico. Não existem informações a respeito do ano exato da morte de Baela, ou das condições nas quais isso aconteceu, e sabe-se apenas que ela faleceu em algum momento entre os anos de 136 e 176 após a conquista. Também não existem informações precisas sobre seu segundo filho, nem se teria sobrevivido ou não.